Olá, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por assistir essa nossa penúltima aula desta série Deus, Somente Deus, Estudos sobre os Atributos do nosso Criador. Hoje nós veremos os atributos 13 e 14, que são o amor e a presciência de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por este estudo que será ministrado aqui. Te agradecemos, Senhor, porque tua palavra revelou tantos atributos, Senhor, tantas características do seu ser que nos inspiram, nos orientam, nos aumenta o temor a respeito da tua majestade, da sua infinitude, da sua grandeza, Senhor. Te louvamos por isso, porque se não fosse pela tua palavra escrita, Senhor, registrada ali na Escritura, nós jamais teríamos acesso a um conhecimento tão maravilhoso quanto esse, Senhor. E te louvamos, porque é por meio deste conhecimento que podemos, ainda aqui, nessa vida, neste mundo, nesta situação, Senhor, contaminados pelo pecado, podemos nos admirarmos na tua majestade e na tua beleza. Por isso te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar então estudando o amor de Deus. Para muita gente, o amor, ele é quase redundante com a bondade de Deus que nós estudamos no vídeo anterior. Mas, na verdade, eu queria retomar um aspecto que eu abordei logo nas primeiras aulas dessa série. Os atributos de Deus são todos interligados, e não apenas interligados no sentido matemático, como se fossem vários diagramas de Venn ali juntos. Não, não é nesse sentido. A questão é que Deus, por ser o ser único que ele tem todos os atributos plenos e todos os atributos ligados uns aos outros de uma maneira perfeita e indivisível. Então, por exemplo, a bondade de Deus que nós estudamos na aula anterior existe porque Deus é amoroso. Por outro lado, o amor de Deus é a expressão perfeita da sua bondade. O amor e a bondade de Deus são a expressão perfeita da sua autoexistência, e a sua autoexistência é a expressão perfeita do seu amor e da sua bondade, e por aí vai. Então, nesse sentido, o amor e a bondade de Deus, eles estão conectados, mas são distintos, são atributos distintos, mas que se referem a essa maravilha que é o nosso Deus, a esse ser maravilhoso, grandioso, infinito que nós adoramos e que nós servimos. Então vamos ver algumas coisas sobre o amor de Deus. E a primeira delas é nós entendermos por que Deus é amor. Afinal de contas, o que isso significa e como nós podemos ter certeza que Deus é amor? Bom, eu queria começar explorando os tipos de amor em grego. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E há várias palavras para expressar a ideia de amor em grego. 4 delas são especialmente importantes no grego bíblico. Nós temos vários tipos de grego que nós podemos estudar. Por exemplo, o grego ático, que seria o grego antigo, clássico. Ele é um tipo de grego. Mas o Novo Testamento não foi escrito em grego ático, foi escrito em grego koiné, que era uma versão mais simplificada do grego ático. Consistia quase em um dialeto do grego ático. E por ser mais simplificado, ele era bastante acessível às pessoas mais simples. Mas ainda assim, o grego koiné, ele faz uma diferenciação no termo amor que nós não temos em português. Em português nós temos apenas uma palavra, amor é amor. E o amor a palavra amor, ela pode ser usada para expressar uma infinidade de significados relativos a esse cuidado especial, essa atenção especial que você tem por uma pessoa, por uma coisa e etc. Mas no grego, mesmo o grego koiné,
Há uma diferenciação entre os tipos de amor. São vários, mas aqui, como eu disse, eu peguei 4 que são as mais importantes para nós em termos do grego bíblico, que é esse grego koiné. E isso é muito interessante, de ver como uma língua como o grego consegue uma precisão que muitas vezes nós não conseguimos em português. Para expressar o mesmo significado em português, nós temos que usar várias palavras, enquanto no grego uma única palavra já dá aquela ideia. Isso acontece com o termo amor lá em grego. Eu não trouxe aqui, obviamente, escrito em grego, porque não era importante, mas vamos ver aqui uma transliteração aproximada dos termos originais. O primeiro tipo de amor é muito conhecido de todos nós, é o chamado amor eros. Daí vem a palavra erótica, erótico, erotismo, palavras que, aliás, muito deturpadas no nosso mundo, não é de hoje, mas especialmente nesses tempos que vivemos, isso foi muito deturpado. Mas em grego, o eros significa o amor sexual. Não nesse sentido necessariamente pervertido que nós temos hoje no mundo, mas um amor sexual, uma atração física, um desejo físico entre duas pessoas. Em termos bíblicos, a gente pode admitir crentes sentindo amor eros, sim, marido pela esposa e vice-versa. No casamento é preciso ter o amor eros. O marido, ele precisa desejar sexualmente a sua esposa precisa desejar sexualmente o seu marido. O sexo foi dado por Deus como um meio para que marido e mulher fossem sim uma só carne, para que marido e mulher se completassem uns aos outros. Então, o sexo na acepção divina é uma coisa muito boa, é uma coisa dada pelo próprio Deus aos seus filhos. O problema que acontece com o sexo, e aí o amor eros que nós vemos, é essa deturpação que existe hoje na sociedade. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque esse vídeo será público e eu não quero que o vídeo seja tirado do ar e cause algum problema para a igreja, mas os irmãos podem imaginar do que eu estou falando, os vários tipos de, as várias deturpações do amor eros, do amor sexual, que foi criado por Deus, dado por Deus para ser usado no casamento entre um homem, uma mulher, entre uma mulher e um homem. Então, é uma coisa boa, é uma coisa divina, mas que, infelizmente, pela depravação total do ser humano, foi pervertido também. Há um segundo tipo de amor falado, abordado em grego, que é o amor filéu. Esse é um amor que diz respeito ao amor fraternal. Filéu é a origem de várias palavras, entre elas filosofia, quer dizer, amor à sabedoria, um amor fraternal à sabedoria, e várias outras acepções aí que usam, ou vários outros termos, melhor dizendo, que usam esse termo filéu lá do grego. Então, é a ideia de um amor fraternal. Por exemplo, o amor existente entre os irmãos da igreja, um amor filéus, um amor fraterno, um amor existente entre amigos, é um amor filéus. Então, esse é um tipo de amor. Olha como ele é diferente do eros. O eros envolve um amor sexual, uma atração sexual entre o marido e a sua esposa e vice-versa. O filéu não. O filéu já é essa ideia mais fraterna. Não há uma conotação sexual envolvida no amor filéu. Uma terceira acepção de amor, um terceiro significado de amor em grego é o amor storge ou storges. Alguns textos fazem menção ao amor storges, que é o amor familiar, o amor existente entre os membros de uma mesma família, aquela ideia de um núcleo familiar, um amor entre primos e tios e sobrinhos, entre avô e avó, com seus netos, e por aí vai. Essa ideia de um amor entre família.
Bom, eu não quero me estender muito nesse aspecto dos tipos de amor em grego, porque ele é um aspecto que vai ilustrar uma outra coisa importante para a gente, né? Para nos dar embasamento para o que virá ao longo desta aula. Mas aqui o que eu quero salientar para os irmãos é que a gente tem em grego termos diferentes para falar de diferentes tipos de amor. Mas o irmão, a irmã deve se lembrar que eu falei de 4 acepções, aí eu só mostrei 3. E há uma quarta acepção. Essa sim é a acepção importante para nós nesta aula deste vídeo, que é o amor agapeu, que é o amor incondicional. No texto original do Novo Testamento, o amor agapeu está associado ao amor de Deus. O amor de Deus é um amor incondicional e, como tal, ele se sobrepõe a todas essas outras formas de amor. É amar, o agapeu é amar quem não merece ser amado. É amar quem trai você, quem te passa para trás, quem faz alguma coisa que te entristece, e ainda assim você continua amando aquela pessoa. Isso é o agapeu. Isso é o amor que Deus sente, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho, pelas suas 3 pessoas. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Filho, que ama o Pai ama o Espírito. As 3 pessoas da Trindade se amam mutuamente, incondicionalmente, desde a eternidade passada. Mas não, esse amor compartilhado entre as pessoas da Trindade passa para nós. A Trindade, formando um único Deus, também nos ama incondicionalmente, ama a todos nós que somos seus filhos incondicionalmente, apesar dos nossos delitos e dos nossos pecados, apesar que ainda que salvos pela graça do Senhor Jesus, nós continuamente estamos ofendendo a Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Em algumas aulas passadas, eu mencionei que uma péssima exegese, que é muito citada, infelizmente, nas igrejas evangélicas, é quando se diz que não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, e as pessoas fazem uma péssima exegese disso, dizendo que, muito bem, então agora com o ministério de Cristo, Cristo anulou a lei, agora nós estamos debaixo da graça. O próprio Senhor Jesus declara que não veio para anular a lei, mas sim para cumpri-la. Então fica difícil de comprar essa interpretação. Mas onde eu quero chegar com isso, né? Sem divagar muito aqui. Apesar de salvos em Jesus Cristo, a lei de Deus, a lei moral de Deus, que está ali especificada no Decálogo ou 10 Mandamentos, mostra que continuamente nós a violamos. Quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, e o mais importante na nossa vida, o nosso trabalho, muitas vezes o mais importante são os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa. Quando nós fazemos isso, nós estamos sim tendo deuses acima do Deus verdadeiro, então nós estamos violando o mandamento, estamos violando a lei de Deus, estamos pecando contra Deus. Quando na lei Deus fala que nós não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo e a gente faz fofoca, a gente vai lá para as redes sociais, para o Facebook, para o Twitter e falamos mal da pessoa, nós estamos violando o mandamento. Isso está evidenciando o nosso pecado e não é o objetivo aqui desta aula, mas eu poderia citar isso aí. Há muito material existente hoje sobre essa questão ainda do vigor da lei moral de Deus, e é uma coisa que todo crente evangélico deveria estudar, porque quando Paulo fala que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele não está falando que Cristo anulou a lei de Deus, o que ele está falando é que a lei até hoje evidencia o nosso pecado, e a lei não traz nada de salvífico.
Quem traz a mensagem de salvação é o Evangelho. Então, o que Paulo quis dizer é o quê? Nós não estamos mais sob a condenação da lei, ou seja, a lei evidencia o nosso pecado. O que nós temos hoje é algo muito maior, é a salvação em Cristo, mas isso não anula a lei moral de Deus, é isso que ele falou. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, relacionado a essa ideia do agapéu de Deus, é que continuamente a lei de Deus, lá no Decálogo, peguem o Êxodo 20, nós violamos aqueles artigos da lei de Deus todos os dias, e ainda assim Deus nos ama. Ainda assim, Deus nos deu o evangelho da salvação. Mesmo salvos em Jesus Cristo, nós ainda sofremos com o efeito do pecado, nós ainda violamos a lei de Deus, mas o evangelho dele é plenamente eficaz, a salvação é permanente. Nós vimos isso na aula passada. Isso são expressões do agapéu de Deus. Então, esse é um aspecto maravilhoso, meus irmãos, é um aspecto maravilhoso do nosso Deus. Apesar de violarmos a sua lei todos os dias, praticamente todos os artigos dela são violados todos os dias, Deus ainda assim nos ama incondicionalmente, Deus ainda assim não revoga o seu evangelho de salvação para nós. Isso é uma expressão maravilhosa desse amor agapéu do nosso Deus. E nós vemos na Escritura que Deus é definido claramente como amor. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja que o apóstolo João não está dizendo que Deus representa o amor, que Deus é uma forma de amor, que Deus é uma forma limitada de amor. Ele diz que Deus é amor. Deus é o próprio amor. Assim como Deus é a própria bondade, Deus também é o próprio amor. Não há sequer um artigo aí para ligar esse verbo de ligação com a palavra amor. Não há. É o amor, é um tipo de amor, é algum amor, é certo amor. Não há nada disso. A declaração do apóstolo João não permite nenhum outro tipo de interpretação. O nosso Deus é amor. O mesmo apóstolo João, um pouquinho mais à frente, agora no versículo 16 do seu capítulo 4, declara que e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Mais uma vez, o apóstolo João reafirma: Deus é amor. Então vejam, a Escritura declara que o nosso Deus, ele é amor. Isso daí não veio da cabeça do apóstolo João, isso daí foi inspirado a ele pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, é uma verdade que vem do próprio Deus. O próprio Deus inspirou o apóstolo João a escrever algo sobre o seu ser. Isso aí é o próprio Deus se revelando a nós e dizendo: minhas criaturas, eu sou amor. Então, isso é uma revelação que vem do nosso próprio Deus a respeito de um aspecto do seu ser infinito, do seu ser maravilhosíssimo, como diria o salmista Davi, lá no Salmo 139, na versão Almeida Corrigida Fiel. Então, esse é o nosso Deus, um Deus que é amor. Mas agora eu quero, apenas para fins didáticos, explorar algumas verdades sobre o amor de Deus. E se eu vou explorar verdades, são coisas retiradas da Escritura, não são coisas que vêm da minha cabeça. Então vamos ao estudo bíblico, de fato, vamos voltar à Escritura, porque somente a Escritura é digna de confiança, somente a Escritura é plenamente verdadeira. Então, se nós queremos saber algo sobre o nosso Deus, nós precisamos ir à Escritura sagrada, porque é nela que está registrada a palavra inerrante do nosso Deus. E o primeiro aspecto que eu quero destacar com você é que antes de nos amar, Deus ama a si mesmo em suas 3 pessoas. Vamos pensar um pouquinho num aspecto aqui. Será que é possível
eu ser uma pessoa amorosa se eu, na verdade, não consigo amar até aqueles que estão mais próximos de mim? Trocando em miúdos, será que eu conseguiria, será que uma pessoa que não seja minha esposa ou os meus filhos conseguiria me ver como uma pessoa amorosa se eu tenho uma relação péssima e nada amorosa com a minha esposa e com os meus filhos? Será que eu transmitiria amor? Será que quem não tem esse contato direto comigo teria essa visão de mim? Aqui é uma comparação muito pobre, muito limitada, mas é apenas um recursozinho didático para explorarmos um pouco melhor isso que está escrito aí para você. Claro que em relação a Deus, esse exemplo não se aplica. A minha relação com minha esposa e com os meus filhos não é a relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São coisas bem diferentes, mas é só a título de uma provocação inicial para pensarmos juntos neste aspecto, ou melhor dizendo, pensarmos juntos nessa afirmação. Antes de nos amar, Deus ama a si mesmo em suas três pessoas. Isso quer dizer que, antes de nós, o Pai ama o Filho incondicionalmente, o Filho ama o Pai incondicionalmente, Pai e Filho amam o Espírito incondicionalmente, o Espírito ama o Pai e o Filho incondicionalmente. Então, antes de chegar a nós, esse amor de Deus está presente nessa relação entre as três pessoas da Trindade, e não poderia ser diferente. Somente um Deus em que as suas três pessoas se amam infinitamente, em perfeita harmonia, poderia ser capaz de nos amar incondicionalmente. Se o pai não amasse incondicionalmente ao filho, o filho não amasse incondicionalmente ao pai, o pai e o filho não amassem incondicionalmente o espírito não amasse incondicionalmente o pai e o filho, esse único Deus seria incapaz de nos amar incondicionalmente. Então é porque as três pessoas da Trindade, antes de nós, se amam profundamente desde a eternidade passada, é que esse amor incondicional de Deus chega até nós. Mas vamos ver algumas das passagens da Escritura que comprovam essa verdade que está escrita aí. Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso é palavra do Pai, no momento do batismo do Filho. Você se lembra lá em Mateus 3,17, isso é mostrado. O Filho se batiza e naquele momento vem a voz audível do Pai dando essa declaração maravilhosa e o Espírito Santo paira sobre o Filho na forma de uma pomba. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ali no mesmo local, na linha temporal humana, mostrando esse amor existente entre os elementos, entre as pessoas da Trindade, esse amor incondicional do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, do Pai do Filho pelo Espírito e vice-versa. Então isso é maravilhoso, meus irmãos, é maravilhoso você ver que esse Deus que nos ama incondicionalmente é um Deus em que Pai, Filho e Espírito Santo se amam mutuamente, também incondicionalmente. Então, o amor incondicional de Deus por nós é um reflexo do amor incondicional de Deus pelas suas três pessoas. Eu não consigo expressar o que isso significa para a gente. É como diz Davi mesmo na versão lá, Almeida Corrigida e Fiel do Salmo 139. Teu conhecimento é maravilhosíssimo. Ou seja, maravilhoso demais para mim. É algo que eu tenho realmente dificuldades de transmitir uma linguagem que seja perfeitamente compreensível. Aliás, eu não consigo fazer isso. Os irmãos têm que me perdoar. É a minha limitação como criatura que eu sou. Eu não consigo explicar plenamente o que isso significa. Realmente é uma coisa, os irmãos têm que me perdoar e, sobretudo, Deus tem que me perdoar por tanta indignidade em expor a palavra dele aqui. É a minha limitação. Quando eu medito numa passagem dessa, a única coisa que me vem à cabeça é um sentimento de profunda humilhação perante Deus, de como criatura que eu sou incapaz de expressar a grandeza do meu Deus.
né? Eu me lembro do profeta Isaías: ai de mim, sou homem de lábios impuros no meio de um povo impuro. Então, é o sentimento que eu tenho nesse momento aqui, tentando explicar o que é maravilhoso demais para mim, mas essa é a ideia. João 3,35 é mais explícito ainda nessa ideia de que as três pessoas da Trindade se amam incondicionalmente desde a eternidade passada. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. João 5,20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Veja como há sempre essa declaração do amor do Pai pelo Filho. É grandioso, é realmente magnífico, magnífico. João 10,17, agora o Filho, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Veja a declaração do próprio Filho, o Pai me ama. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então Jesus é a verdade, aquilo que ele fala é a verdade, não representa uma verdade, não é uma certa verdade, mas é a verdade pura, absoluta. Essa declaração sendo do Senhor Jesus, então é uma declaração verdadeira. Quando o Senhor Jesus fala, o Pai me ama, é porque isso é verdade. É porque isso é pleno, é porque isso é algo que nós precisamos considerar e ter como dado. É isso mesmo, o próprio Senhor Jesus declarou isso. Então, o Senhor Jesus é a verdade. Então, isso é um aspecto que tem que estar em nossos corações, em nossas mentes. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. João 14,31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui, se aproximando do sacrifício do Senhor Jesus, e ele faz essa declaração maravilhosa. Contudo, assim procedo. Ou seja, Jesus aceitando aquilo que é inaceitável. Ele, como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, aceitando ser entregue na mão de pecadores para ser crucificado, para ser humilhado, para ser assassinado por meio de um processo judicial fraudulento. E ele submetendo isso tudo para que o mundo saiba que ele amava e ama o Pai. E por isso faz como o Pai ordenou. Veja, o Senhor Jesus se submete à vontade do Pai como prova desse amor incondicional que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Trindade. João 17,24. Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus declara que o Pai o amou desde a eternidade passada. Veja, é aquilo que eu disse, antes do amor de Deus vir até nós, porque nós fomos criados, houve um princípio para nós, Gênesis 1:1, no princípio, é aí que começa a nossa história, mas não é ali que começa a história do Pai, do Filho e do Espírito Santo no seu interrelacionamento perfeitamente amoroso, perfeitamente bondoso, perfeitamente autoexistente, por aí vai. O amor entre as pessoas da Trindade existe desde a eternidade passada. Nós não. Nós temos um ponto de início. A nossa linha temporal tem um começo. Mas não é assim com o nosso Deus. E antes que tudo fosse criado, antes da fundação do mundo, antes do princípio lá em Gênesis, o Pai amava o Filho amava o Pai, e ambos amavam o Espírito e eram correspondidos por ele. Segunda verdade sobre o amor de Deus. O amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm entre si é passado aos seus filhos, é passado a nós que fomos resgatados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Em João 17:23 nós lemos: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que
tu me enviaste e os amaste. Olha só, então, o Pai enviou o Filho porque os amou. E veja que impressionante a declaração final do Senhor Jesus. Como também amaste a mim. Da mesma forma que o Pai ama o Filho incondicionalmente, o Pai ama as suas criaturas incondicionalmente. Aqueles que, por o amarem de volta, são chamados de seus filhos. O amor de Deus pelos seus filhos, por nós aqui, humanos, pecadores, é o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, que o Filho tem pelo Espírito, que o Espírito tem pelo Pai e assim por diante. É o amor incondicional. Lembre-se, Deus, aquilo que eu disse logo na primeira aula, os atributos de Deus estão presentes nele simultaneamente em sua plenitude. Deus não é menos amoroso com alguns do que ele é com outros. Com aqueles que ele é amoroso, ele é plenamente amoroso. Então, Deus não é como nós. O amor de Deus não é o gostar humano. Eu gosto daquela pessoa, daquela dali eu já não gosto tanto. Eu sou indiferente ao ciclano. Não é isso. O nosso Deus não funciona dessa maneira. O amor dele é pleno. O amor dele por nós é completo, é perfeito, é pleno. É o mesmo amor que ele tem pelo Filho, pelo Espírito. Porque, do contrário, seria admitir que Deus nos ama menos, ou seja, Deus consegue fazer menos do que ele é, em um aspecto ele é menos do que ele deveria ser, e isso é inconcebível, como a gente tem visto ao longo dessa série de estudos. Deus é sempre pleno. Numa linguagem humana, Deus sempre funciona a 100% da carga. Não é como nós, que a gente escolhe deliberadamente, olha, aqui eu vou fazer bem, isso aqui eu não vou fazer tão bem. Então, é maravilhoso esse versículo de João 17, 23. 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja que coisa impressionante. Você já parou para pensar que ser chamado de filho de Deus é uma demonstração enorme de amor do nosso Deus? E é uma coisa que está restrita aos salvos pelo sangue do Senhor Jesus, aqueles que, pela ação do Espírito, foram convencidos de seus pecados e convertidos aos pés da cruz. Foram aqueles que hoje têm consciência de que são pecadores, que são limitados, que são pessoas que permanentemente precisam dessa graça redentora do Evangelho dado pelo Senhor Jesus. Esses podem ser chamados de filhos de Deus. Esse Deus plenamente amoroso nos concedeu essa bênção. Apesar de pecadores, apesar de criaturas tão limitadas comparadas ao nosso Deus, ele nos deu esse privilégio de poder nos intitular filhos de Deus. Não é como as pessoas dizem, todos são filhos de Deus. Não, não são, isso não é bíblico, isso não é bíblico. A Bíblia, lá em 1 João, pegue, estude 1 João, é uma carta que vale muito a pena, é muito clara a respeito disso. Apenas aqueles que amam a Deus são chamados de filhos de Deus. Os ímpios não amam a Deus, os ímpios rejeitam a Deus no seu coração. Os ímpios blasfemam contra Deus, rejeitam a sua vontade, rejeitam a sua palavra, e, portanto, eles não são filhos de Deus. Essa frase, todos nós somos filhos de Deus, é uma frase profundamente antibíblica. Você pode dizer que todos são criaturas de Deus, isso aí está correto, mas que todos são filhos de Deus, não. Não. Apenas aqueles que foram regenerados em Cristo são filhos de Deus, porque são esses que, pela ação do Espírito, se tornaram capazes de amar a Deus. E a Escritura declara que apenas aqueles que amam a Deus são filhos de Deus. João 17, 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles
e eu neles esteja. É um versículo maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. Olha o que o Senhor Jesus está declarando: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ou seja, o Senhor Jesus está declarando que ele está revelando o Pai para nós. Ele, como plenamente, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o Deus encarnado que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, esse Deus nos tornou conhecido, o Pai a nós, e para que o amor com que o Pai amou o Filho estivesse também em nós, ou seja, por meio da regeneração trazida pelo Evangelho, que nós pudéssemos experimentar esse amor do Pai, da mesma forma que o Pai ama o Filho, nós hoje podemos experimentar esse amor de Deus por nós. Isso é uma coisa grandiosa, uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Terceiro aspecto que eu quero levantar aqui, que o amor de Deus por nós é sacrificial. Um amor agapéu, um amor incondicional, não poderia ser diferente. Amar incondicionalmente significa fazer sacrifícios, significa abrir mão de alguma coisa, significa até melhor, uma expressão melhor do que abrir mão, mas significa dar alguma coisa que não precisaria ser dada, mas que ainda assim você faz por causa desse seu amor incondicional. O amor de Deus por nós é desse tipo. João 3,16, a passagem clássica de todo mundo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual uma maior demonstração de amor que Deus poderia dar por nós? Uma das pessoas da Trindade, o Filho, se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e foi entregue nas mãos de ímpios, judeus ímpios e gentios ímpios, ou seja, não tem escapatória. Toda a raça humana representada ali, judeus e quem não é judeu, gentio. Os dois participaram daquele processo fraudulento, daquele processo imoral que resultou na condenação do Senhor Jesus. Todos foram responsáveis por cada um dos pregos fincados no Senhor Jesus, naquele sacrifício vergonhoso que nós submetemos o nosso Salvador, o nosso Senhor. Mas ainda assim, tudo isso foi feito, já adiantando um pouquinho, com a presciência do Pai, para que nós pudéssemos ser salvos, porque Deus amou ao mundo, ou seja, amou os seus filhos. Não é um universalismo aqui, que é um erro teológico, as pessoas acreditarem que isso daqui pressupõe universalismo. Não, seria acreditar, como você sabe que há pessoas que não vão ser salvas até o fim da vida, não vão ser convencidas dos seus pecados, não virão ao pé da cruz, irão para o inferno. Há pessoas que vão para o inferno. A Escritura declara claramente que haverá um inferno e haverá ímpios naquele inferno. Então, aqui o apóstolo João não está falando que o precioso sangue do Senhor Jesus foi derramado por todos, porque seria admitir que Jesus morreu então pelos ímpios, que foram para o inferno, ou seja, o precioso sangue do Senhor Jesus não foi suficiente para salvar aqueles ímpios, e aí você entra num aspecto complicado. Mas aqui o apóstolo João está falando do amor de Deus por quem? O que nós estamos explorando nos slides anteriores? O amor incondicional de Deus por seus filhos, por aqueles que o Espírito Santo, no momento que aprove a Deus, regenerou, tirou o seu coração de pedra e lhes deu um coração de carne. Deus amou os seus filhos, aqueles a quem ele entregou o evangelho, a quem ele entregou a palavra regeneradora do evangelho. É por esses que o Senhor Jesus morreu efetivamente. Aí sim, o sangue do Senhor Jesus é plenamente suficiente para salvar aqueles a que Deus amou antes da fundação do mundo. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então, uma declaração também muito forte do apóstolo Paulo. Deus permitiu que o seu filho morresse numa cruz, que era um símbolo de vergonha naquele tempo, para nos redimir, para tirar de nós esse coração de pedra e nos dar um coração de carne, para que agora sim, pelos méritos do Senhor Jesus, nós fôssemos reconciliados com Deus e pudéssemos ser chamados de seus filhos pelo amor dele, aquele amor eterno que Deus tem por nós. É maravilhoso isso, é maravilhoso realmente. João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Palavra do Senhor Jesus para os então discípulos. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a alguém a própria vida, ainda mais considerando que, como pecadores, nenhum deles merecia um sacrifício do Senhor Jesus. Nós nunca merecemos esse sacrifício do Senhor Jesus. E aí, isso nos dá uma ideia ainda mais forte desse amor incondicional de Deus por nós, porque nós não merecíamos isso. A única coisa que nós merecemos de Deus, meus irmãos, é o inferno. Todos nós merecemos ir para o inferno e ficar lá por toda a eternidade. Mas por causa desse Deus que é amor, desse Deus que nos amou incondicionalmente, é que o Filho dele foi dado a nós para que nós escapássemos da maldição do inferno. Nós que somos os seus filhos, estamos fora. Nós não seremos lançados nas chamas do inferno. Nós não padeceremos ali suportando a ira de Deus por toda a eternidade. Nós estudaremos isso na nossa próxima aula, que será a última, a ira de Deus, o atributo da ira de Deus. Pelo amor de Deus, nós escapamos desse destino. Pelo amor de Deus, o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz para que nós, a quem Deus nos amou antes da fundação do mundo, pudéssemos ser reconciliados com Ele. Essa é uma demonstração impressionante desse amor incondicional de Deus pelos seus filhos. Efésios 5:25. Veja como o amor de Deus por nós, agora ele vai ser reposicionado. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Olha como fica claro. Aqui o apóstolo Paulo declara que o Senhor Jesus se entregou por quem? Pela sua igreja. Quem faz parte da igreja, meus irmãos? É ímpio? Os ímpios têm parte na igreja do Senhor Jesus? Não, não tem. Os ímpios têm parte na igreja visível, que é essa igreja terrena. Você pode ter Barro Preto, a Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, a Igreja Batista Memorial, qualquer igreja que vocês imaginarem, igreja no sentido, tem o templo, tem as pessoas que se reúnem lá, dentro das igrejas, eventualmente tem pessoas ali que são ímpias, que vão à igreja, assistem os cultos, mas não têm parte no corpo de Cristo. Algumas delas até se batizaram, mas como nós sabemos, a pessoa fez uma profissão de fé, se batizou, mas ela não era fundamentalmente convertida. E ela está lá, tomando parte da igreja visível de Cristo. Mas aqui, o que o apóstolo Paulo está falando não é da igreja visível, que é uma igreja humana, que tem como Cristo a sua cabeça, mas por ser uma expressão humana dessa igreja, ela é falha, ela tem problemas. E um dos problemas, inclusive, é ter ímpios tendo parte ali, fazendo parte daquele corpo da igreja visível de Cristo. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está falando é da igreja invisível. Nessa, ímpio não tem parte. Essa não adianta fazer profissão de fé e se batizar e depois falar que pertence à igreja, porque a igreja invisível de Cristo, ela é formada pelos filhos de Deus, que são todos aqueles que foram regenerados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Ali não entra ninguém que faz profissão de fé mentirosa. Ali não entra quem desceu as águas batismais com falsidade no coração. Ali na igreja invisível de Cristo não entra ninguém que seja fundamentalmente convertido dos seus pecados. E é daí que Paulo está tirando isso.
Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Cristo morreu pelos seus filhos, esses que têm parte na sua igreja invisível, aquela igreja que se reunirá com o Senhor Jesus no novo céu e na nova terra. E aí a instrução, pena que a gente não tem tempo para explorar esse aspecto, mas a doutrina do casamento aqui muito bem alinhada. E eu falo para todos que são maridos como eu. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, ou seja, amai as vossas mulheres incondicionalmente. Infelizmente, não tenho tempo de explorar, mas se você quiser, não deixe de ler o livro O Marido Federal, do pastor Douglas Wilson. Tá? O Marido Federal. Pode entrar no buscador da internet, você vai ver. E lá o pastor Douglas Wilson explora maravilhosamente essa doutrina do casamento, começando por esse aspecto, que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas incondicionalmente, porque foi assim que Cristo amou a sua igreja invisível, ou seja, aquela igreja que é composta apenas por crentes regenerados pelo sangue do Senhor Jesus. Quarto aspecto, quarta verdade, o amor de Deus por nós é voluntário. Deuteronômio 7, de 7 a 8, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Veja, Moisés está explicando para o povo de Israel que eles foram escolhidos não por méritos. Deus não tinha obrigação de escolher nem Israel, nem povo algum. O amor de Deus pela sua igreja lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento já há igreja que a igreja vai ser o povo de Israel, tá? Então, cuidado com outro erro teológico que circula muito nas igrejas evangélicas, né? A ideia de que a igreja começou a partir da ressurreição de Cristo, ali com os apóstolos iniciando, não. A igreja do Antigo Testamento, que era o povo de Israel, ali sim foi o início da igreja, e depois essa igreja, com a plenitude dos tempos dadas pela vinda do Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição, essa igreja agora vai embarcar também a todos nós que somos gentios, e aí nós passamos a ter a igreja de hoje, a igreja neotestamentária. Mas, por favor, a igreja começa lá no Antigo Testamento, sendo simbolizada pelo povo de Israel. Então, aqui Moisés vai ensinando o povo sobre isso. Deus não tinha nenhuma obrigação de escolhê-lo, porque eles não eram mais numerosos, pelo contrário, eles eram o menor dos povos. Mas Deus os escolheu porque Deus os amava, um amor voluntário. Deus não estava obrigado a fazer isso. Ele não era obrigado a amar aquele povo, mas ainda assim ele amou. Assim como ele não era obrigado a nos amar, mas ainda assim ele nos amou. Lá em 1 João 4:10, nisto consiste o amor, não em que não nos tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quinta verdade, o amor de Deus por nós é eterno. E nós lemos lá em Jeremias 31:3, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isto com benignidade te atraí. Então veja, olha que declaração poderosa do profeta Jeremias, deixando muito claro que Deus nos amou com um amor eterno, ou seja, não é um amor que começou no princípio, lá de Gênesis 1:1, é um amor que já existia desde a eternidade passada. Em Efésios 1:4 e 5, para terminarmos aqui esse atributo do amor de Deus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, olha aí, desde a eternidade passada, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o que? O beneplácito da sua vontade.
Olha que coisa maravilhosa. Aqui há dois aspectos importantes. Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. É uma demonstração de amor eterno. E segundo, o beneplácito da sua vontade, uma demonstração de amor voluntário. Numa única passagem, a gente fecha esses dois aspectos. Esse é o nosso Deus, um Deus plenamente amoroso, que nos ama de uma maneira incondicional. Vamos falar agora sobre a presciência de Deus, no nosso segundo atributo. Esse é um atributo bastante controverso no meio evangélico, e não deveria ser, porque há alguns aspectos que são complicados para as pessoas a respeito da presciência de Deus. E, como eu disse, não deveria ser, porque se você aceita a ideia da onisciência de Deus, a presciência de Deus é uma decorrência lógica da onisciência. Não há como dizer que Deus é onisciente, mas não é presciente. É uma contradição lógica. Uma coisa não encaixa com outra. Se Deus conhece tudo, então Deus tem ciência prévia de tudo. Mas esse é um aspecto controverso dentro do meio evangélico, porque há muita confusão, porque a presciência leva à ideia da predestinação, e a predestinação pode ser uma doutrina bastante complicada e bastante controversa. Mas o objetivo de estudarmos aqui a presciência de Deus não é provocar controvérsias, não é provocar divisões. Pelo contrário, eu quero levar esse estudo da presciência de uma maneira muito humilde, de uma maneira muito tranquila, como deve ser. Então, os irmãos verão que não é uma questão de fazer defesa do ponto de vista A ou B a respeito desse atributo de Deus, mas é de ter aquela postura realmente bíblica, aquela postura realmente amorosa. Não sou pastor, mas aqui, quando eu preparei esse material sobre a presciência de Deus, a minha preocupação com os irmãos foi uma preocupação pastoral, de uma orientação à igreja, uma orientação que eu, na minha infinita limitação de criatura e de pecador, procurei ter sabedoria em como abordar um atributo que pode ser tão controverso no meio evangélico. Bom, mas vamos ver, o que a presciência de Deus não significa? Ela não significa que, primeiro, Deus observa o futuro para identificar o que as pessoas farão, porque Ele é onisciente. Então, Deus não fica ali observando, não é como se ele entrasse num túnel do tempo, né, como aqueles filmes de ficção científica, né, que tem que sempre ali, vamos para a velocidade warp, né, que é a velocidade da luz, e aí você entra num túnel e sai em outro ponto do universo, e não é como se Deus fizesse isso e fosse ver o futuro, não é como esses filmes de ficção de super-heróis, em que você põe artefatos mágicos na sua mão e você vai para um ponto no futuro e vê as coisas que vão acontecer. Não é isso que Deus faz, porque Ele é onisciente. Seria uma contradição em termos. Então, se Deus sabe todas as coisas, passado, presente e futuro, porque Deus não se prende na nossa linha temporal, é outro aspecto, nós já estudamos, Deus na espiritualidade de Deus, né? Nós estudamos que Deus é espírito, então Deus é um ser que está em outra dimensão, não está sujeito ao tempo como nós estamos, então Deus acompanha a nossa linha temporal, mas ele não se submete à nossa linha temporal como nós somos submetidos. Então essa ideia de que Deus fica observando o futuro, ela não faz sentido. Se nós voltarmos às aulas passadas, nós vamos ver que é uma ideia estranha, porque se Deus é espírito, se Deus é autoexistente, se Deus é onisciente, então não faz nenhum sentido acreditar que ele fica aqui tentando ver tendências no futuro para ver o futuro é uma coisa desconhecida para ele, que é isso que essa abordagem leva a crer. Né? Deus observa o futuro para ver o que as pessoas farão, porque ele não conhece de antemão como será esse futuro. Ora, se ele não conhece o futuro de antemão, então ele não é onisciente. Então a gente já nega o atributo da onisciência de Deus, que conforme nós estudamos aqui, é um atributo bíblico, está claramente exposto na Escritura. Então é uma contradição que muitas vezes a gente comete. A presciência de Deus não significa que ele decide o que fazer com base no que as pessoas farão no futuro, quer dizer, é apenas um detalhamento
daquilo ali. Então, Deus não fica ali, como na primeira frase, observando o futuro para ver o que as pessoas farão, e a partir daí ele decide. Não é assim que funciona. Não é assim. Deus observa e vê, puxa, olha, o fulano, ele vai tomar uma decisão errada ali. Puxa vida, eu preciso ver o que eu vou fazer a partir de agora. Não é assim, é o que o pessoal da teologia do processo faz. É o que o pessoal do teísmo aberto faz, que são aquelas heresias que eu já mencionei várias vezes aqui nas lições. Eles acreditam exatamente nessas coisas. Mas se Deus é onisciente, nenhuma dessas duas frases faz o menor sentido, do ponto de vista lógico, inclusive. É uma contradição lógica aí, e uma contradição insolúvel. E a presciência de Deus também não significa que ele apenas identificou a probabilidade de uma pessoa se voltar para Cristo, que é um outro aspecto também que se choca com aquela ideia da onisciência de Deus. Deus não está ali perscrutando o futuro para identificar a possibilidade, olha, fulano de tal, provavelmente ele vai se converter, então eu vou amar aquela pessoa. Isso aí contraria a ideia da onisciência de Deus. Né? E mais complicado ainda, também contraria a ideia da santidade de Deus, ou seja, que Deus é espírito. Se ele é espírito, então ele não funciona numa linha temporal. Deus não opera, melhor dizendo, numa linha temporal como a nossa. Nós somos criaturas que estamos presas ao tempo, e eu acredito que nós sempre estaremos, inclusive no novo céu e na nova terra. Mas Deus não é assim, ele está fora do tempo. Deus se separa da sua criação, entre outras coisas, pelo tempo. Então, é muito difícil sustentar, meus irmãos, esses argumentos à luz do que nós estudamos até agora sobre os atributos de Deus. Você fica muito fragilizado se tentar realmente sustentar, argumentar logicamente a favor de qualquer uma dessas frases. Bom, por fim, a presciência de Deus não significa que ele é limitado pelo tempo, ou seja, o que eu acabei de falar, porque Deus é autoexistente também. Ele sempre existiu, para ele, presente, passado e futuro são uma coisa só, e é isso desde a eternidade passada. Então, mais uma vez, e fechando, não quero me ater a mais tempo nesse aspecto, mas mesmo do ponto de vista lógico e argumentativo é muito difícil você sustentar qualquer uma dessas quatro afirmações, à luz do que a Escritura claramente mostra sobre cada um dos atributos de Deus. Bom, então o que seria essa presciência? Ela não significa que Deus prevê coisas, mas que ele tem conhecimento, ou seja, ciência de todas as coisas antes que elas aconteçam em nossa linha temporal. Então, presciência, por favor, gente, não é Deus prever alguma coisa. Ora, a ideia de prever significa que você não conhece os fatos, você faz uma aposta, você está lidando com probabilidades, com incerteza. Uma das disciplinas que eu ensino na universidade é exatamente sobre análise quantitativa de dados. E eu trabalho com modelos matemáticos, modelos preditivos, e eu sempre falo com os meus alunos, por melhor que seja o seu modelo, por mais bem ajustado que ele esteja aos dados, esse modelo vai ser imperfeito. Ele pode, eventualmente, prever um fenômeno com razoável precisão aqui ou ali, mas ele não vai prever sempre. Veja os modelos matemáticos, meteorológicos, eles muitas vezes acertam, mas eles não acertam sempre. Eles são imperfeitos, eles não têm uma capacidade preditiva perfeita. Porque previsão envolve incerteza. E aí, quando você fala que Deus prevê as coisas com base na probabilidade que elas vão ocorrer, você está agregando incerteza à mente de Deus, e isso é antibíblico. Nós já estudamos nas aulas passadas. Isso não se encaixa, isso não se sustenta. É muito difícil você conseguir construir uma argumentação teológica sólida, inclusive do ponto de vista lógico, a partir dessas premissas. Muito difícil. Você vai ter que acabar negando algum dos atributos de Deus, ou pelo menos negando parcialmente os atributos de Deus. E aí cai por terra aquela afirmação que eu fiz, que em Deus todos os atributos são plenos. Nenhum deles é mais reduzido em alguns aspectos. Percebe como é complicado sustentar isso? E a palavra conhecer na Escritura significa
ter uma relação íntima com, né? Quando a gente vê a Ló recebendo os anjos lá em Sodoma e que as pessoas ali, os habitantes daquele lugar vão até a casa de Ló e pede para Ló trazer aqueles anjos para fora para que eles possam conhecê-los. O sentido ali é ter relação íntima. No caso, era ter relações sexuais. O nível de depravação naquela cidade estava tão grande que se chegasse visitantes lá, os habitantes queriam ter relações sexuais com aqueles visitantes. Então, a ideia de conhecer, né, de ter ciência, é essa ideia de ter uma relação íntima com. E essa é a ideia por trás de presciência. Deus conhece intimamente tudo o que vai acontecer em nossa linha temporal. Meu irmão, olha só. A forma mais errada de tentar entender a presciência é julgar o nosso raciocínio temporal e aplicá-lo a Deus. É aí que vem o erro. É aí porque daqui a pouquinho eu vou falar, aí que vem o grande problema para se aceitar o atributo da presciência de Deus. É porque você joga a nossa linha temporal e aplica para Deus. E você tem que se lembrar, Deus é o Senhor do tempo. Ele não se sujeita ao tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo, porque o tempo é um aspecto da lei de Deus. E nós, como criaturas, estamos sujeitos à lei de Deus. O tempo é uma das formas ordinárias pelo qual ele governa o universo. Então, o tempo existe, é para nós, mas não é para Deus. Ele é o Senhor do tempo. Ele está fora do tempo. Ele está acima do tempo. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Não tentar olhar para Deus aplicando uma coisa que compete a nós, mas achando que o nosso Deus funciona da mesma maneira. Esse daí é o erro que levou a heresias como a teologia do processo, ao teísmo aberto, e a tantas outras heresias que circulam aí, infelizmente, no meio de várias igrejas evangélicas. Mas vamos ver aqui agora na Escritura o que nós podemos ver sobre presciência. Lá em Amós 3:2 nós lemos: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Atenção para o termo escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Esse termo escolhi lá no original, ele tem o sentido de conhecer. Ou seja, aqui a ideia do profeta Amós é que Deus tinha presciência daquele povo, ele já sabia de antemão que ele escolheria aquele povo. Essa é que é a ideia que está por trás desse versículo, fazendo-se sim uma análise intelectualmente honesta dele. Mateus 7, de 21 a 23, nós lemos, é um versículo bastante conhecido: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. A ideia do conhecer aí é essa ideia de presciência. O Senhor Jesus está fazendo uma declaração extremamente forte. Ele está dizendo, olha, mesmo desde a eternidade passada, vocês não tinham parte na minha igreja, vocês não eram parte do meu corpo. É isso que o Senhor Jesus está falando quando diz, nunca vos conheci. Olha como ele usa nunca, ou seja, desde a eternidade passada, ele já tinha ciência de que essas pessoas que diziam Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em seu nome, ele já sabia desde a eternidade passada que essas pessoas não faziam parte do seu corpo, não eram parte da sua igreja invisível. E aí, se nós continuarmos, João 10,14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Vejam, o Senhor Jesus não está declarando aqui nessa passagem maravilhosa que eu sou o bom pastor, eu prevejo quem serão as minhas ovelhas. Não é isso que ele está falando. O que ele está usando aí, eu conheço, eu tenho um relacionamento íntimo com, eu tenho a ciência prévia daquilo. Você conhece alguma coisa quando você já tem ciência daquilo. É isso que a Escritura está mostrando. Mais uma vez, eu quero destacar isso para você. O Senhor Jesus não está falando, eu prevejo quem serão
as minhas ovelhas. Eu dou uma olhada ali no futuro e vejo qual pessoa vai ter mais probabilidade de ser a minha ovelha. Não é isso. Ele diz: eu conheço, eu tenho já um relacionamento íntimo com, eu tenho já ciência de. É isso que o Senhor Jesus está declarando claramente aqui na Escritura. Atos 2, 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Isso aí é o apóstolo Pedro dando essa declaração fortíssima, logo no início do livro de Atos, falando do sacrifício do Senhor Jesus, que foi determinado pelo desígnio e presciência de Deus. Não foi alguma coisa do tipo que Deus estava lá nos altos céus, como já estudamos, que é o lugar da habitação de Deus, estava olhando as coisas aqui acontecendo na nossa linha do tempo e viram que Jesus estava perdendo, cada dia que passava, perdia apoio político ali no meio do povo, e Deus começou a ficar preocupado, aí viu que o Senhor Jesus se meteu numa confusão ali com os judeus, e os judeus ficaram irados e arrumaram um pequeno exército para prender o Senhor Jesus, e aí Deus começou a ficar preocupado e viu que as coisas estavam saindo do controle dele, e aí ele falou, bom, vamos fazer do limão uma limonada, já que não vai ter jeito de eu fazer nada aqui, vou transformar o mal em bem. Já tinha feito isso com José, vou fazer de novo, agora deixa eu pensar o que eu vou fazer. Não foi nada disso que aconteceu, isso aliás é uma blasfêmia contra Deus. Deus já tinha determinado o plano de salvação desde a eternidade passada, já era parte da presciência de Deus. Deus não foi surpreendido. Ao contrário do que diz teologia do processo teísmo aberto, o deísmo, nada disso. A Escritura declara claramente que o que aconteceu com o Senhor Jesus contou com a presciência de Deus. 1 Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E se continuarmos numa última passagem, também em 1 Pedro 17 a 20 agora. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Veja que Pedro tinha uma compreensão plena. O sacrifício de Jesus foi determinado antes da criação do mundo, na eternidade passada. Porém, ele se manifestou na nossa linha temporal, por amor de nós. A presciência de Deus é claramente ensinada na Escritura. Claramente. Onde está o problema da presciência de Deus? É a questão humana, de onde fica essa presciência de Deus e a vontade humana. Eu já mencionei em aulas anteriores o que o pastor batista Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia, que essa questão da vontade humana e a presciência de Deus, ou a onisciência de Deus, ou a soberania de Deus, como queiram, todas vão para a mesma área, tem que ser entendida como se fosse aquela linha de trem, que quando você está perto da linha, você vê separada, mas se você olhar lá no horizonte, os dois trilhos parecem se juntar e aí passam a formar uma única linha. Nós estamos aqui no início da linha do trem. E aí é que vem a minha preocupação pastoral, apesar de eu não ser pastor, mas a preocupação pastoral com a Igreja de Cristo que eu tive ao montar
isso aqui. Eu não posso me negar a ensinar uma coisa que é claramente mostrada na Escritura. Mas eu sei que esse é um assunto controverso, eu sei que esse é um assunto que deixa muitos irmãos aflitos, porque ele cai na ideia da predestinação, e a predestinação, ela provoca uma certa tensão, porque vem com essa questão, mas se tudo é predestinado por Deus, onde entra a minha vontade? E aí vem a minha preocupação pastoral. Meus irmãos, conforme nós estudamos até agora, Deus é soberano, Deus é sábio, Deus conhece todas as coisas, Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, e aí nós podemos enumerar todos os atributos que nós estudamos até agora. Então, esse Deus todo-poderoso, esse Deus autoexistente, esse Deus que é espírito, esse Deus que é bom, que é amor, esse Deus que é sábio, decidiu, pela sua soberana vontade, desde a eternidade passada, que determinadas coisas, e que são aquelas coisas necessárias para a nossa salvação e para a nossa santificação, enquanto estivermos nesse mundo imanente, ele revelaria claramente na sua palavra escrita, que está registrada na Escritura Sagrada. Porém, esse mesmo Deus decidiu, segundo o sábio conselho da sua soberana vontade, que aspectos que não são cruciais para a salvação e para a santificação, ele ensinaria, mas não detalharia. E deixaria para que os seus filhos, na eternidade, quando estiverem reunidos com o Senhor Jesus, terão, então, todo o tempo para aprenderem aos poucos e sem jamais esgotar esse assunto. Essa questão da presciência de Deus e da vontade humana, e também da derivação da predestinação e da vontade humana, deve ser entendida sobre esse aspecto. A Escritura Sagrada claramente ensina a presciência de Deus. Mas a Escritura Sagrada não mostra claramente como essa presciência e a predestinação se articula com a vontade humana. Ela não mostra claramente. Por que não mostra? Como eu disse, porque Deus, cuja sabedoria é infinita, assim o decidiu. Então, a minha preocupação pastoral aqui com os irmãos é: vamos nos ater ao que a Escritura ensina. E a presciência é ensinada conforme eu mostrei. Aqui são apenas alguns versículos, eu poderia ter trazido muito mais do que esses. Ela ensina. Como isso se articula com a vontade humana? Se você me perguntar, eu vou dizer para o irmão: não sei. Mas os apóstolos não tinham dificuldade em aceitar esse atributo da presciência. Os primeiros pais da igreja, que vieram depois dos apóstolos, não tinham nenhuma dificuldade em aceitar essa ideia da presciência de Deus. Então, acho que nós precisamos ter humildade nisso. E humildade de saber o seguinte: aquilo que a Escritura não revela claramente, assim o foi porque o nosso Deus, de infinita sabedoria, decidiu que faria dessa maneira. Então, meus irmãos, na eternidade, talvez o nosso Deus comece a revelar o que ele tinha em mente. Talvez ele comece a nos mostrar como a sua presciência se articula com a vontade humana. Mas nesse momento, nessa nossa vida, a nossa resposta tem que ser de profunda humildade, de saber que nós não temos a resposta, porque a Escritura não nos revela essa resposta, mas revela que a presciência é um atributo de Deus, sim. Então, vamos ter humildade, vamos desarmar os ânimos, não vamos ficar aí com bate-bocas como se fosse uma rede social, briguinha de rede social, isso não é a coisa para nós crentes. Vamos nos glorificar nesse Deus que, presciente, nos amou desde a eternidade passada, e por nos amar, ele nos deu o seu próprio Filho, para que fôssemos resgatados dos grilhões do pecado e pudéssemos, num futuro que eu espero que seja muito breve, com toda a sinceridade, eu queria muito que o Senhor Jesus voltasse logo, mas em muito breve nós estaremos reunidos com Ele. E aí,
Essas questões que hoje são motivo de tanta briga, tanta dissensão dentro das igrejas, passarão e nós estaremos ali juntos como a igreja de Cristo, glorificando o nome de Deus por toda a eternidade. Essa é a minha palavra, meus irmãos. Mais uma vez, não sou pastor, mas é uma preocupação pastoral, desarmando ânimos e nos atendo ao que a Escritura claramente nos ensina. E aquilo que ela não nos ensina, vamos esperar a eternidade e lá nós teremos todo o tempo necessário para aprender isso daí. Amém? Meus irmãos, semana que vem nós terminaremos a nossa série de estudos com a última aula sobre a ira de Deus, um outro atributo bastante complicado no meio das nossas igrejas, mas que a Escritura Sagrada mostra que Deus tem esse atributo e por isso nós precisamos estudá-lo. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, porque podemos estudar novamente a tua palavra. Te pedimos perdão, Senhor, porque na nossa arrogância humana, muitas vezes nós tentamos encaixar a tua palavra, aquilo que nós gostaríamos que fosse verdade, Senhor, invertendo todo o processo, sem pegar a verdade da tua palavra e aí moldar os nossos pensamentos a ela. Ó Pai, perdoa-nos, porque apesar de salvos em Jesus Cristo, ainda cometemos esse pecado contra a tua santa palavra, contra aquilo que o Senhor nos disse claramente. Mas te agradecemos, Senhor, porque a própria palavra é boa para o nosso ensino e a própria palavra aponta os nossos erros, Senhor. Mas te louvamos novamente por esse momento de estudos, te louvamos novamente pela Igreja Batista do Barro Preto, por esses irmãos queridos que, diante dessa situação tão terrível dessa pandemia, têm se disposto a entrar na internet e assistir aos vídeos, e com isso, Senhor, não perder esse hábito de meditar na tua palavra. É isso que te louvamos, ó Deus, e te agradecemos nos méritos do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção e até a semana que vem.